Estamos de volta agora para o segundo painel, neste que é só o primeiro dia do ENAI 2020. O assunto agora é política industrial, uma agenda para a indústria brasileira no século XXI. Participa aqui no estúdio conosco, ele que vai moderar esse bate-papo, João Emílio Gonçalves, ele que é gerente executivo de política industrial da CNI. E online nós temos também dois participantes, o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Abiplast, José Ricardo Roriz, e também o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala. Sejam muito bem-vindos, senhores. Bom, eu só preciso informar, mais uma vez, que esse painel terá duração de 50 minutos, sendo que 40 minutos será destinado ao debate entre os painelistas e, logo na sequência, um período de 10 minutos para perguntas e respostas. Então, mais uma vez, você está convidado a participar dessa conversa, enviando a sua pergunta através do espaço para perguntas aí na plataforma do nosso evento. Então, agora com a palavra, o moderador João Emílio Gonçalves. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roriz, Paulo Gala. Um prazer enorme ter vocês aqui virtualmente, mas para a gente poder fazer essa conversa tão importante. Bom, a política industrial voltou à agenda dos países mais competitivos do mundo e, com o surgimento da indústria 4.0, os governos das principais nações industriais vêm desenhando políticas robustas para fomentar o desenvolvimento de tecnologias digitais e a incorporação dessas tecnologias pelas empresas. Nada mais distante, portanto, daquela velha ideia de que a política industrial seria um pacote de benefícios para preservar empresas ineficientes. Na verdade, o que a gente observa é que a política industrial moderna é uma política que olha para o futuro com foco na criação de competências, no aumento da produtividade, na promoção de mudanças estruturais, e é uma parte de uma agenda maior de competitividade que deve ser complementada pela agenda de reformas estruturais e pela agenda macroeconômica. Nesse momento de retomada de economia, uma estratégia de política industrial moderna e pragmática, que reconheça os erros do passado e olhe para frente, será fundamental para promover o avanço da indústria. E isso nos leva a dois grandes temas. O primeiro é que, afinal, qual a importância da indústria na economia do século XXI e, sendo a indústria realmente importante, qual é o papel, qual é a importância da política industrial no contexto que a gente tem. Então, para começar, eu queria perguntar para o Paulo Gala. Paulo, a gente vê uma importância crescente dos serviços, inclusive embarcados em produtos, e de vez em quando a gente até se depara com um termo um pouco esdrúxulo de economia pós-industrial. Além disso, no caso brasileiro, é inegável a importância dos recursos naturais, que são importantes para a economia, mas, por outro lado, a gente sabe que a competitividade do setor primário é definida em grande medida por inovações geradas na indústria. E, da mesma forma, existe todo um estudo sobre o conceito de complexidade, você é um especialista nesse tema, que mostra que a construção de capacidades produtivas não é um processo trivial. Então, eu queria te pedir para explicar um pouco para a gente esse conceito de complexidade e por que a indústria, a manufatura, se mantém como uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico nos dias de hoje. Você está no mudo, Paulo. Obrigado. Olá a todos, prazer enorme estar aqui para fazer essa conversa. Essa frase, você está no mudo, é a que foi mais dita, né, durante o ano de 2020. Né? Mas, então vamos lá, já partindo diretamente para as respostas, né? Primeiro eu gosto de pensar a indústria como o coração de aprendizado da economia. É o lugar onde as grandes inovações acontecem e o grande aprendizado produtivo acontece. Então, quando a gente fala de inovações e de melhoras tecnológicas, 99% das vezes, essas inovações e melhoras tecnológicas ocorrem no setor industrial. O setor industrial ele é o grande produtor de tecnologia para a economia. Né? É evidente que a economia usa tecnologia em vários setores, a agricultura usa tecnologia, o setor de serviços, né, especialmente o tradicional, usa tecnologia, o setor de commodities e mineração também usa tecnologia, mas quem produz tecnologia de verdade é o setor industrial. Ele é o grande celeiro tecnológico de uma economia, é o setor industrial. Quando a gente olha a parte de serviços, é importante notar que existem dois tipos de serviços. Tem os serviços muito avançados, que via de regra também
nascem e são difundidos a partir do setor industrial, são serviços ligados a TI, design, marketing, muito de logística também, de avanços nessa parte vem do setor industrial, e existe o setor de serviços mais simples ou simplistas, que a gente está pensando aí no caso de restaurantes, lojistas, atendentes, né? Obviamente nada contra esses serviços, mas são serviços de baixa, que demandam baixa qualificação, no sentido de que tem pouco capital humano envolvido ali, tem pouco conhecimento técnico e tecnológico naquela tarefa, né? Diferentemente dos serviços empresariais e super sofisticados. Eu gosto muito de usar o exemplo do Uber, né? O Uber é uma empresa, a Uber é uma empresa que tem um capital humano gigantesco. Tudo que tem ali de programação, de algoritmos e softwares é um belo exemplo do que é esse acúmulo de capital humano. Enquanto que o motorista de Uber não tem capital humano, né? O motorista de Uber ele pode ser, inclusive, um analfabeto, que ele vai dirigir Uber com tanta eficiência quanto um PhD, um engenheiro, que, aliás, é o que a gente vê muito no Brasil, né? Pessoas super qualificadas indo parar como motoristas de Uber. Eu ando de Uber, tenho nada contra, pelo contrário, eu sou fã do Uber. Mas eu estou usando o exemplo do Uber para mostrar que existe o serviço super sofisticado, que é produzir uma empresa como a Uber, e o serviço tradicional simplista, que é simplesmente utilizar essa ferramenta ou essa plataforma. Aliás, mesmo vale para todas as plataformas, nesse mundo de economia de plataformas, em geral, quem faz a plataforma são os países ricos, né? E, portanto, os serviços sofisticados estão ligados a esse país, e muitas vezes eles derivam, e para não dizer a maioria das vezes, do setor industrial. A Apple, acho que é um belo exemplo disso, né? Hoje a gente não sabe se a empresa Apple é uma empresa de manufatura ou de serviços, mas é importante entender que a Apple virou a Apple a partir de uma plataforma de manufatura. Foram os equipamentos, os Macs, os iPhones, os smartphones que transformaram a Apple nessa gigante que ela é de serviços. E um pouquinho sobre a política industrial, já entrando na importância de se pensar a política industrial para o século XXI, né, em novas bases, não com aquela ideia velha de um protecionismo que cria ineficiência. O que a gente precisa entender é que, no contexto de países pobres e emergentes, como é o caso do Brasil, a corrida industrial ou o jogo industrial se dá num campo muito assimétrico. Então, a ilusão é achar que a gente está competindo com as grandes multinacionais e com as grandes indústrias do mundo num plano de jogo equilibrado. A gente concorre, a gente joga futebol num campo inclinado, em que as grandes multinacionais atacam de cima para baixo e o Brasil ataca de baixo para cima. Por quê? Porque elas já são incumbentes daqueles mercados que elas dominam no jargão de economia. O que isso quer dizer? Elas são donas da tecnologia, de marcas, de patentes, de processos produtivos proprietários. Então, em geral, quando a gente olha para esses mercados mais nobres e complexos, né, e aí também já aproveito para falar da complexidade econômica, que são os produtos, os bens e serviços mais sofisticados do mundo, a gente encontra, em geral, uma meia dúzia de multinacionais que dominam esses mercados. Em geral, tem os alemães, os japoneses, os nórdicos, americanos e canadenses, né? E agora, principalmente, surgindo também China e Coreia. Só que são mercados altamente concentrados, em que esses gigantes já estão constituídos, e o Brasil tem que jogar esse jogo de futebol, ou fazer essa luta, que eu costumo brincar que é a luta do peso-pena contra o Mike Tyson, numa situação extremamente desigual e assimétrica. Isso é da natureza do sistema de mercado, que acaba produzindo muita concentração, especialmente nos setores que têm barreiras tecnológicas, economias de escala, economias de escopo, né? Os mercados desse tipo produzem concentração industrial. Então, o desafio do Brasil é ganhar espaço nesses mercados que estão concentrados. E daí vem a importância da política industrial. A política industrial é uma espécie de catapulta ou de alavanca que os países usam para ajudar suas empresas a ganharem espaço no mercado mundial. A nova política industrial voltada para o século XXI e para a aprendizagem produtiva é aquela que catapulta, que lança as empresas domésticas para o cenário internacional e ajuda a conquista desses mercados. E aí, obviamente, que a gente pode usar e deve usar, é o que a China fez, que a Coreia fez, que Taiwan fez, todos os asiáticos têm feito, usar as ferramentas de políticas públicas, de tarifa, de subsídio, de compras de governo, de financiamento público. Tudo isso tem sido muito usado e, claro, tem um custo para a sociedade grande. Cada vez que você coloca um subsídio, ou uma tarifa, ou um financiamento público, ou uma compra de governo, isso traz um custo econômico para a sociedade.
Só que esse custo tem que ser encarado como um custo necessário para se investir nessas empresas que serão capazes de conquistar o mercado mundial. Porque sem esse investimento que a sociedade faz, por isso que eu acho que a gente precisa encarar a tarifa ou o subsídio, sempre vinculados a contrapartidas de aumento de eficiência e de graduação tecnológica, como um investimento que a própria sociedade faz para que suas empresas sejam capazes de conquistar um lugar ao sol no mercado mundial. Porque sem isso, sem o domínio dessas técnicas produtivas mais avançadas, de bens sofisticados e complexos, não há desenvolvimento econômico possível, né? Por isso que eu sempre digo que a indústria é a escada tecnológica do desenvolvimento econômico. Sem um setor industrial robusto e capaz de inovar, de dominar a tecnologia, de conquistar mercados no mundo, a gente não vai a lugar nenhum. E imaginar que a gente vai fazer isso pura e simplesmente na base da iniciativa privada, no sentido de que as nossas empresas não terão anabolizantes do governo, e anabolizantes, obviamente, com contrapartidas, né, de conquista de mercado mundial, de exportação, de graduação tecnológica, a gente não vai conseguir chegar lá, né? E, para complicar mais a história, agora os países ricos também resolveram voltar a fazer política industrial, porque eles estão percebendo que a fronteira tecnológica está avançando de maneira muito rápida e há uma briga entre Estados Unidos, entre China e Alemanha pela disputa da fronteira tecnológica, até mesmo da Coreia do Sul, algo que não se via antes porque os Estados Unidos estava sozinho no domínio das tecnologias de fronteira. Então, o que a gente vê que só complica e dificulta mais o jogo para países como o Brasil é que os governos voltaram a investir pesadamente em inovação, subsídios, compras de governo. Está aí o discurso do Biden, para quem não viu, né? Então, realmente, a gente está numa corrida industrial em posição difícil, né? E acho que a gente precisa pensar nisso, né? Na importância da indústria e na importância da política industrial nesse contexto aqui, mas acho que falei demais, já vou devolver a palavra. Legal, Paulo, obrigado. Esse tema dos instrumentos a gente vai querer voltar mais para o final do painel. Roriz, passando para você agora, a gente vê que a participação da indústria do Brasil no mundo, o Brasil tem perdido espaço no cenário global na indústria, né? Numa trajetória decrescente aí já desde 2009. A gente já teve entre os 10 maiores produtores industriais no ranking, e no levantamento mais recente a gente estava na 16ª colocação, então perdemos aí 6 lugares. Como que você vê os impactos disso, tendo em vista o papel da indústria na economia brasileira, no relacionamento com outros setores, como a gente falou também da importância da tecnologia que a indústria gera, e considerando também as próprias características da economia brasileira, como, por exemplo, o nível de renda per capita? Agora é a sua vez, Roriz, de ficar no mudo. Vocês empataram. Boa tarde a todos. Para mim é mais fácil porque tem alguém aqui que liga o meu microfone, então é mais difícil errar. Queria cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo. Eu queria agradecer o convite e parabenizar a CNI, dar um abraço aí no João, no Paulo. E muito bom estar com vocês aqui nesse painel, num tema que é tão importante, né? Se nós considerarmos o PIB mundial, que hoje está, no ano passado, cerca de 87 trilhões, e o PIB brasileiro na faixa de 1,84 trilhão, o Brasil tem cerca de 2,1% do PIB mundial. Apesar de ter cerca de 2,1% do PIB mundial, a produção da indústria de transformação, nós só temos 1,2%, um pouco acima da metade, né? Então, é bem menor do que a nossa participação no PIB mundial. E somente 0,82% das exportações mundiais de produtos industrializados, né? Então, esses números, além de mostrar o potencial enorme que nós temos para um crescimento industrial brasileiro, né, também mostram um potencial grande de geração de emprego e emprego de boa qualidade. Como consequência disso, teríamos um grande aumento de renda, né? E por que esse emprego é de boa qualidade? Por que é tão importante esse crescimento da indústria, que vai alavancar também o crescimento do país, um PIB maior, uma melhor distribuição de renda do Brasil? E poderia citar aqui vários fatores, né? Um deles é o seguinte: para cada R$1 produzido na indústria de transformação, ela gera R$2,63, é um número até divulgado bastante pela CNI na economia em geral, né?
Na agricultura, por exemplo, enquanto que na indústria 1 gera 2,63, na indústria esse número é 1,66. E no serviço, para cada R$ 1 é 1,49. Né? Além disso, a produtividade da indústria ela é 32,2% maior do que a média dos demais setores da economia. A indústria de transformação hoje no Brasil, ela emprega 6,8 milhões de pessoas e 14,4% do emprego formal do Brasil. Ou seja, dentro do que você elaborou essa pergunta, você me perguntou agora, João, é claro que um desenvolvimento da indústria brasileira ele vai trazer um grande crescimento da nossa renda per capita e criar empregos de melhor qualidade. Eu diria também, mais do que isso, né? Como o Paulo falou muito da importância de uma sofisticação da indústria, de uma agregação de valor da indústria, e muitos dos países ele tem esses números diferentes do nosso, ou seja, a sua participação da indústria no PIB mundial é maior do que a sua participação no PIB da economia, né? E as suas exportações são bem acima. Se o Brasil aumentasse as exportações, né, da área industrial, né, e aumentasse também a nossa participação no PIB mundial da indústria, nós estaríamos criando aqui empregos de grande qualidade, enquanto que esses países que estão acima, eles vão perder emprego com as novas tecnologias que serão incorporadas. A gente sabe que novas tecnologias, né, você vai exigir muitas vezes empregos bem mais sofisticados, né, onde a qualificação de pessoal ela tem que ser muito mais avançada em termos de o empregado da indústria, o funcionário da indústria, né, ter cada vez mais qualificações técnicas. E o Brasil tem muito a crescer se ele começar cada vez mais a agregar valor à sua indústria. Hoje nós exportamos muito grãos, importamos muito petróleo, exportamos, né, muito grãos, exportamos muito petróleo, exportamos muito minério, e poderíamos estar exportando bem mais produtos de mais valor agregado. E com isso, né, só o fato de participarmos do mercado internacional com mais força também nos daria uma grande oportunidade de ter mais competitividade no mercado interno. Ou seja, aquele que é competitivo para exportar tem também uma grande competitividade aqui para brigar contra esses produtos estrangeiros que entram aqui no Brasil. Então, é fundamental nós aumentarmos essa participação na nossa indústria, aumentarmos em relação ao nosso PIB, é fundamental aumentarmos também as nossas exportações de produtos industrializados e também agregar valor a esses produtos. Né? Eu acho que o Paulo falou bastante aí sobre política industrial, talvez seja um tema que vai aparecer aí nas próximas perguntas, né? Mas a maioria dos países elas perceberam a tempo a importância da sua indústria, elas perceberam a tempo a necessidade de você entrar nesse mundo digital com essas novas tecnologias e incorporar nos processos produtivos das empresas e perceberam também que você precisa de olhar com mais atenção para a indústria. E a indústria, quando você exporta, por exemplo, a média do CDE, se não me engano, está em torno de 34% de produtos de serviços incorporados, enquanto que o Brasil até um pouco acima. Então, o fato de você estar produzindo, você está usando cada vez mais serviços, você está usando também serviços cada vez de melhor qualidade, que são demandados pela indústria, e também o comércio e o varejo, né? Porque nós vimos, inclusive, nesse período da pandemia, né? Hoje, por exemplo, você tem um problema de desabastecimento no mercado. Quando você não tem a indústria produzindo, quando você não tem a indústria atendendo às demandas, você acaba sacrificando também a rentabilidade e o comércio, o varejo, porque eles poderiam estar vendendo uma quantidade bem maior e a indústria nacional não tendo capacidade para atender. E, com isso, eles importam, e essa importação tem consequências na balança comercial, tem consequências na competitividade do país como um todo, né? Então, é fundamental você, como eu falei várias vezes aqui, você aumentar a participação da indústria no PIB brasileiro. Eu acho que os países que conseguiram
dobrasse a renda per capita em curto espaço de tempo, a maioria deles tiveram ou têm uma participação da indústria no PIB acima de 23%, 24%. Enquanto que no Brasil nós recuamos a valores de 1950. Hoje nós estamos com 10%, 11% da indústria no PIB. Né? Então, temos muito a fazer e, naturalmente, lógico, né, assim, para a gente chegar a esse aumento da participação da indústria no PIB, nós temos que olhar para uma política industrial que alavanque esse crescimento nosso da indústria. Legal, legal, Roriz. Eu queria continuar com você. Você e o Paulo trouxeram um ponto importante, que é essa visão de que as atividades do futuro, né, ou do presente, mas enfim, o tipo de atividade que a gente tem na economia acaba determinando o tipo de emprego que a gente consegue ter. Se a gente tem atividades mais sofisticadas, a gente tem pessoas com maior qualificação, com maiores salários, com trabalho de maior produtividade, e esse é o caminho para o aumento da renda per capita. Mas aí quando a gente está discutindo aqui a importância da política industrial, mas aí quando a gente olha para o Brasil, a gente vê aqui o que a gente na CNI costuma chamar de duas agendas. Uma agenda que é uma agenda do passado, porque a maioria dos países já passou por ela, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, mas já passou por ela, que é o que a gente está olhando hoje, a reforma tributária, gargalos de infraestrutura, enfim, de diversas ordens, e tem as suas agendas de política industrial e cada vez mais, como vocês dois falaram. Como que fica no Brasil quando a gente tem ainda que cumprir essa agenda mais tradicional e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro? Como que você vê, Roriz, essa complementaridade e se você acha que dá para olhar para uma coisa sem olhar para outra? Ô, João, nós tivemos um problema grande, é o seguinte, nós passamos aí por uma recessão muito forte, com impacto muito grande para a indústria, enquanto que lá fora, antes da pandemia, os países vinham tendo um crescimento, os países já tinham observado a importância do crescimento industrial e já estavam com políticas, né, para aumentar essa participação da indústria no PIB, né, nesse país. Enquanto isso, aí, nós, com a recessão, praticamente passou ao largo no Brasil esse desenvolvimento dessas novas tecnologias. O que a gente anda hoje é dessa incorporação que a gente chama da indústria 4.0. A maioria das indústrias, a não ser aquelas citadas pelo Paulo, multinacionais ou empresas grandes, que puderam incorporar no seu processo produtivo aqui no Brasil essas tecnologias e entrar nesse mundo 4.0. Então, nós ficamos 4 ou 5 anos aí, onde as empresas estavam procurando a sobrevivência financeira. Depois veio a pandemia, e com essa pandemia você teve impactos aí no mundo inteiro, você teve impactos no comércio internacional e também nas empresas, que nós vamos ter consequências disso. Nós vamos sair disso com o governo muito mais endividado, as empresas mais endividadas, as famílias mais endividadas, né? E tendo na frente, já olhando, como você perguntou, o futuro, né, um grande desafio que nós teríamos de modernizar o nosso parque industrial brasileiro, de sofisticar nosso parque industrial brasileiro, de nós aproveitarmos aqui os nossos recursos naturais, as nossas matérias-primas, né, e os nossos produtos vindo do agro, né, para que a gente possa construir não só plataformas de produção, como disse o Paulo, mas construir uma cadeia de suprimentos a nível mundial que seja muito mais sofisticada e vá cada vez mais para o final da cadeia, onde você mistura a indústria com serviços, com varejo, etc. E, com isso, você potencializa, né, o seu produto e a competitividade dele, não só aqui, mas no mundo. Tá? Então, temos esse grande desafio. Agora, o problema aqui no Brasil é que, apesar desse sabermos, né, termos o diagnóstico aí desses problemas que hoje existem, né, para o ambiente do negócio, principalmente dentro da área industrial, né, você não tem, né, uma coordenação ou uma política, né, em que você aponte ou você mostre para as empresas, ou você que construa junto com o setor privado, né, caminhos que nos levem, né, a enfrentar esse desafio e ter uma indústria mais competitiva. Temos tido muitas coisas boas que têm acontecido, uma delas esse projeto da CPEC de Custo Brasil,
onde se avaliou que o custo de se produzir no Brasil, comparado com a média dos custos da OCDE, é de cerca de 1,5 trilhão acima, aqui no Brasil, maior do que na média dos países da OCDE. E temos uma agenda horizontal também, que engloba praticamente todos os setores industriais, e sendo que nessa agenda também você tem indústria, você tem serviços e varejos incorporados aí nesse 1,5 trilhão, que é um caminho que nós temos que percorrer para ter uma indústria mais competitiva, né? E apesar de termos esse diagnóstico, né, nós precisamos coordenar melhor esses instrumentos para que a gente possa dar um passo adiante, né, na modernização do nosso parque industrial. Legal, Roriz, obrigado. Acho que o termo importante que você tocou agora é coordenação, né? A gente conseguir olhar para o conjunto. Paulo, queria voltar para você, em cima dessa discussão que a gente trouxe agora, que é da complementaridade das políticas, né? Você mencionou na sua outra fala o campo desnivelado, e a gente tem um campo desnivelado que você sempre fala da questão de escala, da questão de tecnologia, também tem um campo desnivelado nesse tema do Custo Brasil. Queria que você explorasse um pouco essa necessidade de complementaridade para a gente tentar superar aquela ideia de que não, as políticas transversais são suficientes, né? Que não é isso que a gente vê. A gente vê os países bem-sucedidos combinando todas e não, enfim, não existe bala de prata. Às vezes a gente fica achando que as coisas são mais simples do que são. As políticas horizontais, elas são uma condição sine qua non, né? Elas são condições necessárias, mas não suficientes. Então, é evidente que a gente precisa ter um investimento em infraestrutura que está muito aquém, né? Basta você comparar a infraestrutura brasileira com a infraestrutura chinesa, por exemplo, né? A parte tributária também. Então, eu gostei desse termo que você colocou da agenda, das duas agendas. Então, na agenda básica, eu até chamaria de agenda básica. A gente não conseguiu cumprir a agenda básica ainda, né? Que nos coloca numa desvantagem enorme em relação aos nossos competidores, e aqui estou falando das políticas horizontais, ou seja, de medidas do governo que afetam todo mundo, né? De desburocratização, de melhora de infraestrutura, uma política de uma taxa de câmbio mais competitiva, que acabou vindo até isso por conta da pandemia, né? E muito menos por uma ação de governo, mas acho que foi um passo. Só que a gente precisa também de políticas industriais verticais, tá? Mas, de novo, não é aquela política industrial antiga do passado, de proteção, mas é uma política industrial que olha para o futuro, em que o governo tem o papel de uma espécie de técnico de futebol, em que ele ajuda a articular o time, né, a montar o time de um jeito que ele possa jogar melhor. É evidente que o governo não sabe qual empresa vai ser a que vai acertar, a que vai conquistar o mercado, que vai desenvolver o produto, que é o que vai, vamos dizer assim, pegar a tendência, assim como o técnico de futebol não sabe quem vai fazer gol, qual é o jogador, em qual momento, qual é a jogada, mas o fato do técnico não ter uma onisciência sobre o que vai acontecer no jogo não implica que você não precisa de técnico de futebol. Em relação ao governo e política industrial, a mesma coisa. O fato do governo não ter uma onisciência em relação a produtos e empresas não significa que ele seja desnecessário. E aí eu acho que a gente tem uma batalha no Brasil, que é a batalha de recuperar o entendimento da sociedade em relação à importância da política industrial, porque, como o José Ricardo Roriz já muito bem colocou, o mundo acordou em relação a isso. Eu acho que muito graças à China. A China despertou o mundo ocidental, especialmente dos países ricos, em relação à política industrial. A China fez muita política industrial. Qualquer setores que vocês queiram olhar, de energias verdes, de carros elétricos, painéis fotovoltaicos, qualquer lugar que você olhar na China, você vai encontrar política industrial. E no Brasil, a gente ficou meio traumatizado com políticas que deram errado aqui. A gente pode entrar depois nisso, se for o caso, mas a gente não conseguiu evoluir em relação a esse pensamento. Em vez de a gente falar, bom, vamos ver onde a gente acertou, onde a gente errou, quais foram os problemas, teve corrupção, teve rent-seeking, teve tarifa, mas vamos tentar aprender com esses erros e avançar em relação à ideia de política industrial. Mas não, no Brasil a gente meio que jogou fora o bebê junto com a água do banho e falou, não vamos fazer mais política industrial vertical, só horizontal, porque só isso é suficiente. Não é, porque aquilo que torna a indústria especial, e a indústria é um setor especial, isso não tem a ver com predileção pelo setor industrial, isso tem a ver com características econômicas desse setor,
economias de escala, economias de escopo, avanços tecnológicos ocorrem primordialmente no setor industrial, não é no setor de serviços, também não é no setor agrícola. Isso tem dados hoje muito claros, né? Você pegar o último levantamento da OCDE de investimento em P&D sobre faturamento do setor, você vê claramente que os setores industriais ocupam 90% do investimento de P&D quando comparado com agro e quando comparado com serviços. Se vocês olharem, por exemplo, patentes, 90% das patentes do mundo estão no setor industrial manufatureiro, não estão no setor agrícola, nem estão no setor de serviços. O problema é que justamente o que torna o setor industrial especial no sentido de locus de inovação tecnológica, de economia de escala e de escopo, é o que concentra o setor industrial. É isso que produz um setor industrial muito concentrado no mundo todo. Isso é o que a gente estuda em organização industrial, né? Setores que têm muita intensidade tecnológica, muita economia de escala e muita economia de escopo, cria estruturas de mercado concentradas, que é o que a gente vê no mundo. E é nessa estrutura de mercado que o Brasil precisa competir. E aí é muito difícil, porque a gente volta naquela assimetria que eu falei. As empresas brasileiras e os empresários brasileiros têm que se deparar com uma estrutura de mercado altamente concentrada, em que os incumbentes, que são as empresas que já estão lá, têm uma posição de mercado absurdamente vantajosa, de controle de patentes, controle de tecnologias proprietárias, controle de processos produtivos. Então, não há possibilidade de subida dessa escala tecnológica do Brasil, de conquista desses mercados, sem uma política industrial inteligente que ajude o país a subir essa escada e conquistar esses mercados, porque senão é o equivalente de você pedir para um lutador de boxe peso-pena derrubar o Mike Tyson, né? Aí o peso-pena vai lá, apanha do Mike Tyson, e no Brasil, pior ainda, você vai acusar o peso-pena de ter sido surrado pelo Mike Tyson. Quer dizer, qual é o resultado que você imagina que vai acontecer se você botar um peso-pena para lutar com o Mike Tyson? Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa consciência no Brasil da importância da política industrial, e hoje é mais fácil, porque o mundo todo faz isso, tanto os ricos para avançar com a fronteira tecnológica, como os pobres e emergentes para subir a escada em busca do domínio da fronteira tecnológica. Então, a gente precisa resgatar um pouco essas ideias no Brasil, em novos moldes, não na visão protecionista, mas na visão de criação do futuro, de novos horizontes, de tecnologias digitais, de tecnologias verdes, né, como os países da Ásia têm feito, né? E aí eu acho que tem um desafio que é, inclusive, intelectual e da sociedade, de opinião pública mesmo, porque a indústria ficou na visão, vamos dizer assim, econômica e da sociedade, especialmente a política industrial, virou palavrão, né? E aí é muito difícil a gente conseguir chegar em qualquer lugar sem usar essa ferramenta, que é uma ferramenta fundamental por definição e que tem todas justificativas econômicas. Paulo, eu queria aproveitar isso que você falou agora, porque você acabou fazendo uma menção a políticas industriais do passado e esse desafio que a gente tem de comunicação, né? De falar de política industrial sem isso ser visto como se a gente estivesse falando de algum momento histórico que ficou para trás no Brasil. Queria que aproveitasse isso, que já era a minha segunda pergunta para você, porque a gente quer olhar para frente, a gente está defendendo, né? Vamos olhar para frente, vamos olhar para os bons exemplos internacionais, mas não tem muito como a gente ter esse diálogo sem olhar para o que passou. Então, queria que você aproveitasse agora nesse embalo que você está e falasse assim, o que a gente pode aprender com as experiências do passado? Né, e qual deve ser o foco, né? Então, assim, dado que a gente tem um histórico e teve casos positivos, teve casos negativos, mas o que a gente aprende com isso, olhando para o que os outros estão fazendo e para onde que a gente vai? Eu gosto muito da perspectiva que se discute hoje nos círculos de política industrial, que é a perspectiva das missões, que a política industrial ela deve se pautar em missões, né? Talvez a grande economista responsável por essa ideia é a Mariana Mazzucato, que conseguiu articular vários economistas e várias ideias para trazer um pouco a ideia da missão, né? Ela usa, obviamente, o projeto Apollo como uma grande missão de sucesso nos Estados Unidos, que produziu um monte de tecnologias derivadas, né, como subproduto da conquista do espaço, do levar o homem à Lua. E aí tem tecnologia de tecido, de tudo que você imaginar, de foguete, de óculos Ray-Ban, da coisa do óculos, da lente, do calçado, por aí vai. Essa ideia de missão é muito interessante, porque ela tem um começo, meio e fim, ela tem um objetivo a ser cumprido, né? Então, a política industrial moderna ela precisa ser enxergada como uma missão, ela precisa alcançar alguma coisa, catapultar algum setor com uma missão, com uma meta a ser cumprida, né? É diferente do que se fazia no passado, em que se dava uma tarifa, um subsídio
sem contrapartida e sem alguma meta a ser alcançada. Aliás, eu acho que muito dessa atualização do pensamento da política industrial se deve ao que foi feito na Ásia. A Ásia praticou muito bem a política industrial com metas. Por exemplo, se a gente olhar o caso da Coreia do Sul, do General Park, né, que foi o grande criador de empresas como a Samsung, a LG, a Hyundai, criador no sentido de que ele turbinou a iniciativa privada coreana para que ela fosse capaz de produzir empresas como a Samsung, a Hyundai e a LG. Essas empresas não nasceram de um espírito empreendedor de um coreano. Elas nasceram de um sistema articulado pelo Estado coreano, junto com a iniciativa privada coreana, que colocou metas muito claras de sofisticação tecnológica, de conquista de mercados no mundo, e que produziu esses gigantes internacionais, esses campeões internacionais que a gente vê na Coreia, e o mesmo aconteceu na China, né? Então, tem algumas características desse tipo de política industrial que são essenciais. Por exemplo, então, tem que ser orientado por uma missão, tem que ter uma meta a ser cumprida, tem que ter contrapartidas. Sempre que há um subsídio, uma tarifa, um financiamento público ou uma compra de governo, tem que haver uma contrapartida de entrega tecnológica, de conquista de mercado mundial. Outra característica comum é participar do mercado mundial. Não há política industrial de sucesso que não catapulte as empresas para o mercado mundial. Não dá para fazer política industrial voltada para o mercado interno. Tá? É claro que, como o Roriz falou, ao conquistar o mercado mundial, a empresa já conquistou a excelência e a eficiência de abastecer o mercado interno. É que a corrida difícil é a corrida que está no mercado mundial. Então, eu elencaria alguns pontos como esses, né? Então, metas, uma perspectiva de missão, tem que ser temporário, né? Não há uma permanência, não é para sempre que vai haver a medida, e tem que ter como critério a conquista de mercados no mundo. A ideia de que é um investimento que a sociedade faz para que as empresas, especialmente as industriais, consigam dar esse salto tecnológico. No fundo, é um salto tecnológico, um salto de escala que precisa de um investimento da sociedade, que tem um custo, que é uma tarifa, que é um subsídio, que é um financiamento público, que é uma compra de governo. Tem um custo, mas é um custo que vai ter um benefício muito claro, que é o quê? Catapultar a empresa brasileira ao mercado mundial. Esse é o modelo asiático, é o modelo chinês, é o modelo coreano, é o modelo que lá atrás usou Alexander Hamilton nos Estados Unidos, é o modelo dos reis ingleses, é o modelo do Império Holandês, é o modelo dos alemães e por aí vai, né? Então eu responderia mais ou menos nessa direção. Legal, Paulo, obrigado. A gente está aqui chegando no final, tem mais 12 minutos e eu já recebi 2 perguntas aqui. Uma delas eu vou aproveitar porque eu já ia perguntar para vocês, que é a do Vladson Menezes, nosso colega lá da Federação da Bahia. E eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, para que vocês dois possam comentar um pouco, e a gente tentar ir rapidinho para depois passar para as outras. Então, a primeira aqui, a gente vai falar um pouco de instrumento, que é o que o Vladson pergunta, quais seriam os instrumentos concretos das novas políticas industriais. E aqui, a gente fugiu um pouco da discussão de instrumento durante algum tempo, sendo bastante honesto. A gente lançou um documento em 2019, Critérios para uma Nova Agenda de Política Industrial, e a tendência de todo mundo era sempre querer falar de instrumento. Vamos falar de subsídio, eu não gosto de subsídio, vamos falar de desoneração, não quero falar de desoneração, vamos falar de poder de compra. E o que a gente defendia ali é que a política industrial tem que nascer de uma estratégia, mais ou menos o conceito de missão, né? Onde que a gente quer chegar. E aí sim, você determina qual é o instrumento que tem. Mas em algum momento a gente tem que falar de instrumento. E a discussão que tem agora, e o Vladson pergunta isso, porque o tipo de instrumento que você tem para usar acaba limitando a ambição que você pode ter. Né? Se você tem uma missão muito que exige demais, você tem que ter os instrumentos suficientes para fazer a indústria, para fazer a economia chegar lá. E aí a pergunta para os dois quais os instrumentos que a gente tem hoje que possibilitam a construção dessa política industrial que a gente está falando? E se vocês concordam com essa ideia de que o tipo de instrumento que você tem, ele limita o que você pode fazer e que, para algumas coisas, instrumentos mais modestos são suficientes, mas dependendo da ambição que você tem, você vai precisar usar esses outros instrumentos que foram um pouco demonizados agora, né? Que a gente ouve falar, não pode ter subsídio, Gil, mas quando a gente tem... É difícil você fazer investimento em inovação radical, você não vai fazer isso com crédito, então você vai precisar de subsídio. Como que vocês veem isso? Queria que vocês ouviam um pouco. Podia começar, Roriz, com você. Bom, antes de definir instrumentos, você precisa ter um diagnóstico.
Esse diagnóstico nós já temos, a própria CNI tem vários trabalhos feitos por excelentes técnicos que estão debruçados nesse assunto há muito tempo e tem todo o apoio das federações, das associações, né, para a elaboração desse trabalho. Então, ela tem uma capilaridade para ouvir a indústria, ter um diagnóstico e apresentar isso com as propostas que também são elaboradas. Agora, feito esse diagnóstico, né, nós temos que consensuar isso em todo o setor industrial, porque cada setor, muitas vezes, tem o seu próprio diagnóstico, cada um tem o diagnóstico aí na sua cabeça. Então, temos que consensuar isso e temos que fazer isso também a quatro mãos com o governo, né? Nós temos que ter políticas públicas, porque muito, né, desses instrumentos eles dependem de políticas públicas. Essas políticas públicas são principalmente aquelas que vão no sentido horizontal. Elas pegam toda a indústria, comércio e varejo, mas também tem que ter alguma coisa, principalmente naqueles setores de maior conteúdo tecnológico, tem que ter políticas específicas para aquilo. Mas as horizontais, eu sabia, você tem que ter uma reforma tributária que não seja como hoje, onde a indústria paga quase 25% de todos os impostos recolhidos no Brasil, enquanto ela tem em torno de 10% a 11% de participação no PIB. Né? Você tem que ter acesso a capital competitivo. Nós ficamos aí vários anos, né, com o maior custo de capital do mundo, praticamente, e um dólar que praticamente colocava totalmente fora de competitividade as nossas exportações. Existe hoje uma microagenda de reforma, você tem energia mais barata, né, que é um trabalho que está sendo muito bem conduzido, você tem saneamento, você tem a questão de cabotagem também que está sendo bastante discutida, né, você tem toda uma logística no Brasil que faria com que a movimentação do produto ficasse mais barato, você tem que ter uma calibração da abertura comercial, né? Você tem que ter uma grande discussão com a indústria, como é que é essa calibração, como é que vai ser o time que isso vai ter feito, dá previsibilidade. Tem alguns excessos, né, que tem que ser eliminados, como também tem que ter outros que você tem que olhar com muita atenção para que você preserve e desenvolva a indústria aqui no Brasil. E com relação a esses instrumentos, especificamente da indústria, esses que não são horizontais, eu acho que cada vez mais nós temos que conectar esse desenvolvimento aí de recursos humanos com a indústria, principalmente no desenvolvimento da indústria 4.0. Nós temos que estar conectado também a essas grandes plataformas que hoje são tecnologias que estão sendo desenvolvidas e nós estamos praticamente fora da rota do desenvolvimento dessas tecnologias. Eu cito, por exemplo, o carro elétrico. O Brasil está totalmente fora disso. Provavelmente, se esse desenvolvimento for adiante no mundo, e é o que parece, né, nós vamos simplesmente comprar automóveis elétricos no mundo sem ter nada desenvolvido nessa tecnologia aqui no Brasil. Eu citei essa discussão aí do 5G, é extremamente importante isso para o Brasil, você não pode politizar essa discussão. Você tem que, a indústria 4.0 é fundamental, né, você ter essa tecnologia disponível aí para as empresas, senão você não vai conseguir utilizar de todas essas inovações tecnológicas aí que tem aparecido, né? Então, eu acho, voltando à sua pergunta, né, e tendo em vista o tempo aí que está acabando, né, tem que ter um diagnóstico, o diagnóstico já temos. A maioria dessas políticas elas já estão colocadas. E, finalmente, já estão colocadas. Nós precisamos ir atrás de outras coisas, mas, principalmente, eu acho que nós temos que ter um foco muito grande agora na questão do Custo Brasil, que eu falei. O instrumento já tem, ele foi desenvolvido pelo setor privado com o governo, são 12 fatores que foram definidos como aqueles que tiram a competitividade do Brasil, então vamos atacar isso com metas, né, como disse muito bem o Paulo, né, e vamos ver quais são essas missões que também foi dito pelo Paulo, que nós no Brasil teríamos e que temos condição de ser competitivo a nível mundial, definindo aí qual é o nosso cronograma para nos tornar competitivo aí nessas áreas, e temos várias aí que eu não tenho tempo aqui para citar, mas nós não podemos voar sem
sabendo de onde nós estamos partindo, mas não tendo a menor chance de saber onde é que nós vamos chegar. E, às vezes, nos dá a impressão de que esse voo do Brasil, no sentido de termos uma indústria competitiva, que é um voo cego, né? Então, temos que ter uma coordenação, juntar todas essas pontas e ter um grande projeto para que tenhamos uma indústria que tenha uma participação maior no PIB e que seja uma indústria moderna, de ponta, e que se agregue valor às nossas matérias-primas e os nossos recursos naturais. Legal, Roriz, obrigado. Paulo, eu vou te passar essa, mas vou te pedir para fazer um malabarismo aí em 5 minutos para fazer seus comentários sobre isso e tentar responder a pergunta do Pedro Allen também. O Pedro cita essas rupturas ocorridas nas cadeias globais de fornecimento em função da pandemia e pergunta que impactos isso pode ter no Brasil, em que medida pode ser uma oportunidade e quais são os desafios. Eu destacaria só em termos de instrumentos, completando já o que o Roriz tão bem falou, que eu concordei totalmente, mas eu destacaria um pouco o papel do BNDES, destacaria o papel do conteúdo nacional e destacaria o papel das compras de governo, né, que são instrumentos que ficaram muito mal vistos no Brasil. Houve erros, sem dúvida, acho que excessos em conteúdo nacional com limites, com porcentagens muito elevadas, com planos de fiscalização, tudo isso é verdade. Agora, de novo, a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água do banho. Então, a gente precisa resgatar a análise crítica, o pensamento em relação a onde a gente errou, onde a gente acertou, para retomar esses instrumentos em outros moldes. Tá? Não dá para você entender o que acontece no mundo sem enxergar o papel das compras de governo, do conteúdo nacional, de bancos públicos de financiamento. A gente tem armas, instrumentos poderosíssimos. Né? O BNDES é um grande exemplo disso. Eu sou muito crítico do que se fez com o BNDES, não vejo sentido o BNDES financiando safra, financiando, sei lá, troca de frota de máquinas agrícolas, enfim, coisas que um banco privado poderia tranquilamente fazer. Eu vejo o BNDES ajudando o empresário brasileiro a tomar risco para fazer coisas mais ousadas, para dar saltos tecnológicos. A gente tem bons exemplos, inclusive, por exemplo, em energias verdes. O parque eólico do Nordeste foi uma coisa fantástica que foi feita junto com o BNDES, inclusive na parte de equipamentos que a WEG conseguiu desenvolver nos aerogeradores, para citar um exemplo, coisas que a Embraer fez com aquele cargueiro de guerra também, com a ajuda do PAC. Enfim, eu tô meio que numa cruzada de tentar retomar essa ideia dos instrumentos de que a gente usou no passado e que todos os países usam no mundo e que são essenciais, não nos moldes que a gente fez, mas em outros moldes. Então, eu só queria fazer aqui o ponto de compras de governo, de conteúdo local e de uso de bancos públicos de financiamento, algo que tem sido usado agora com muita agressividade no resto do mundo. Sobre a pandemia e a ruptura, eu destacaria para já o que está acontecendo no setor de saúde, em que a gente teve carências, né, de interrupções de fornecimento gravíssimas de ventiladores para respiração, até mesmo das máscaras N95. Está aí um lugar maravilhoso para a gente fazer uma missão industrial. A gente tem um orçamento do SUS que é uma coisa fantástica, o que o governo tem de verba para ser direcionada para, de novo, num contexto de política industrial orientada à missão para desenvolvimento do setor de vacinas e de equipamentos no Brasil, é um baita exemplo. Como foi o petróleo e gás, apesar de todos os problemas, a gente conseguiu desenvolver capacidade tecnológica produtiva nesse setor, como é a agroindústria, uma fronteira que a gente tem de investimento industrial fantástica também, que é pouco explorada, setor de defesa em geral, enfim. Então, eu acho que a gente tem muito potencial. O Brasil tem um espólio tecnológico incrível. Apesar de todas as más notícias, o Brasil ainda é um dos países emergentes mais importantes do mundo em termos de espólio de conhecimento tecnológico, que precisa ser mobilizado, ativado, um pouco na linha do que se fez na China, né, que precisa ser articulado para nos catapultar para o mercado mundial. E retomar a ideia do papel do Estado, porque a gente está completamente traumatizado e a gente vai só apanhar nessa briga. Se a gente não conseguir revigorar o entendimento de que o Estado articulando o setor privado é essencial para levar adiante o desenvolvimento econômico, a gente vai ficar só tomando surra do Mike Tyson. Então, acho que é importante revigorar esse pensamento agora em novas bases. Estamos já no ano de 2020. Acho que é fundamental para a gente avançar, poder, enfim, oxigenar essa discussão. Legal, Paulo. Bom, a gente está aqui chegando no final
Só para, numa frase rápida aqui de vocês, para a gente não perder esse fechamento, Roriz, a gente tem um diagnóstico, a gente tem uma avaliação, a gente vê o que outros países fazem, a gente tem os exemplos da OCDE, questões que o Paulo trouxe agora, o uso do poder de compra é muito mal explorado no Brasil. Agora a gente começou a ter, um mês atrás, lançamento de algumas coisas. Como que a gente, assim, em poucas palavras, sai desse diagnóstico para a ação? Eu dou um exemplo desse trabalho que fizemos recentemente de Custo Brasil. Nós temos que ter metas, nós temos que quantificar, nós temos que ter muito bem estabelecidas quais são as ações e que tem que haver um convencimento, né, de todos os atores da importância disso, e temos que também convencer a sociedade que aquilo é importante para o país. Aquilo é importante não é só para aquele setor ou para aquele segmento, né, da economia onde você está aplicando aqueles instrumentos. Aqueles instrumentos ele tem que ser um fator de dinamização da economia e, com isso, vai gerar mais emprego, vai aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Então, nós temos que ter esse conjunto e partir para a ação, porque a maioria como eu falei, temos o diagnóstico, temos os instrumentos, o que nós precisamos partir agora é para a execução. Obrigado, Roriz. Paulo, suas palavras finais, por favor. Eu acho que a gente precisa seguir nesse combate de narrativas, né? Porque existe uma narrativa de que os setores querem benesses e fazem lobbies para ganhar as vantagens possíveis. Então, o setor agrícola faz seu lobby para ganhar seus benefícios, o setor de serviços faz seu lobby para ganhar seus benefícios, e o setor industrial faz seu lobby para ganhar seus benefícios. E é essa visão que eu acho que atrapalha, porque uma outra visão é entender que o sistema econômico é um negócio sistêmico e que tem setores que são mais relevantes do ponto de vista de avanço tecnológico e de desenvolvimento econômico. Então, não se trata de beneficiar o setor A, B, C ou D. Se trata de entender como o sistema funciona e melhorar o desempenho desse sistema, né? E no coração de um sistema pujante, vigoroso, que se expande e que distribui renda e que paga bons salários, está o setor industrial. Então, a gente tem duas narrativas. Uma narrativa das benesses e do lobby do setor e a outra narrativa de como um sistema econômico funciona de verdade, porque não há dúvidas que um coração tecnológico de qualquer sistema produtivo é o setor industrial. E eu acho que a gente precisa fazer esse papel de mostrar essas ideias para a sociedade, para o próprio governo, para conseguir articular todo mundo nesse sentido. Nos outros países do mundo, está bem claro isso. Se você pegar a plataforma do Trump, é igual a do Biden. Se você pegar o New Deal coreano, está perfeitamente aliado com essa ideia. Se você pegar os planos quinquenais da China, estão claríssimos. Se você pegar o que está sendo feito na Alemanha, com a nova política industrial, está cristalino. Se você pegar no Reino Unido, eles têm muito claro que a perda de espaço do Reino Unido no mundo se deve à desindustrialização. E no Brasil, a gente ainda está batendo cabeça em que a sociedade não entende bem, o governo acha que está em 1980, então a gente precisa somar forças, todo mundo no Brasil, para tentar chegar no entendimento pelo menos mais avançado do que ocorre hoje no mundo, né? Legal. Paulo, muito obrigado. A gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer muito a você, Paulo Gala, ao Zé Ricardo Roriz Coelho, para ajudar a gente, acho que nesse momento aqui, a começar a dar esses passos, né, nessa questão da narrativa tão importante que você trouxe. Obrigado de novo para vocês pela participação, obrigado para quem nos assistiu aqui. A gente volta em alguns momentos com o painel Redefinindo o Supply Chain, e convidamos também para visitarem os estandes virtuais dos correalizadores, dos patrocinadores Ouro no nosso lobby virtual. Muito obrigado, boa tarde a todos.